Irmãos, bom dia, graça, paz do Senhor Jesus. Muito bom estarmos juntos para mais uma lição, né? Hoje é a lição 4, que tem por título Ouvindo as Pessoas Certas. Na lição 3, nós aprendemos sobre manter o foco em Deus, né? Ter consciência da nossa missão e não desviar o nosso foco. E da mesma forma, também essa lição hoje vai falar sobre coisas que podem fazer desviarmos o foco, que é ouvir pessoas erradas, né? Então, vamos aprender a ouvir as pessoas certas, na página 32 da revista. E então, o objetivo é fazer a gente refletir sobre o que precisa ser mudado, né? No caminho de recomeço, esse caminho que nós vamos trilhar de recomeço, né? Nós precisamos identificar o que precisa ser mudado. E muitas vezes nós podemos errar por dar ouvidos a pessoas erradas. Hoje em dia, nós temos um número gigantesco de pessoas que manifestam-se publicamente suas opiniões, né? E querem influenciar outras pessoas, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com o que aquela pessoa está falando. Às vezes a gente não sabe nem com quem concordar, né? De tantas coisas que nós ouvimos. E também temos as famosas fake news, né? Que é o nome moderno para mentira, né? Outros preferem chamar de meias verdades, né? Mas é o que tem acontecido muito ultimamente. As pessoas inventam e a gente não sabe mais em quem acreditar. Isso aconteceu também com o povo de Israel, né? Por isso nós vamos entender hoje um pouco daquilo que a palavra de Deus diz sobre isso. E por isso nós vamos então agora entender o contexto do texto bíblico em que nós estamos estudando a nossa lição hoje. Então vamos ao contexto bíblico, né, da nossa lição hoje. E nós estamos falando sobre o livro de Esdras, né? E o contexto é o seguinte: o povo havia acabado de sair do exílio, né, do cativeiro, mais ou menos 70 anos de cativeiro. E isso foi consequência da desobediência, né, à aliança. E eles tiveram a possibilidade de retornar a Jerusalém. E eles tiveram isso graças ao rei, ao Ciro, né, que adotou uma política de repatriação. Na verdade, foi um grande mover de Deus. E diante disso, o povo se viu diante de um desafio, que era reconstruir o templo, né, o templo que havia sido destruído por Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Então, o livro de Esdras, ele vai tratar desses avanços e retrocessos, né, desse desafio da reconstrução do templo. E em meio à reconstrução, né, como nós vimos ali na lição 2, quando eles estavam reconstruindo, né, recomeçando, de repente tudo para novamente, né, por causa de perseguição. E aí, em Esdras 4, nós vemos o desânimo, a perseguição, a paralisação dessa reconstrução. Mas apesar das circunstâncias, era necessário recomeçar. E para isso foi preciso discernir aquilo que eles precisavam dar ouvidos. E é isso que nós vamos ver agora, aprender a ouvir as pessoas certas. Mas quem são as pessoas certas, né? Como saber quem são as pessoas que nós devemos dar ouvidos? Algumas vezes, se ouvirmos as vozes de pessoas erradas, elas podem nos levar ao erro, né? Podem nos conduzir a errar. E nós podemos ver que muitas vezes, lá no contexto bíblico e nos dias de hoje também, acontece de pessoas, infelizmente, se dizerem profetas, né? Falar em nome de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, né? Porque lá também aconteceu isso, dos falsos profetas enganarem o povo. E Ageu e Zacarias, eles foram as vozes de Deus, como nós podemos ver em Esdras 5:1. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Então, as pessoas certas são aquelas
que estão cheias do Espírito Santo e falam em nome de Deus. Tem muita gente que diz falar em nome de Deus, mas o que nós precisamos observar? Nós precisamos observar a conduta, né? Como que nós podemos saber se a pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus? Nós conhecemos os frutos do Espírito, né? E através das ações que essa pessoa tem, é que nós vamos ver se ela está manifestando o Espírito Santo de Deus. Né? As atitudes, né, é que demonstra se a pessoa está ou não cheia do Espírito Santo de Deus, se ela tem o Espírito Santo de Deus ou não. E não basta ouvir aqueles que afirmam falar coisas de Deus. Né? Precisamos analisar a vida dessa pessoa. Isso é algo assim muito atual. Nos dias de hoje também acontece muito, né? De pessoas se dizerem profetas e dizerem palavras que na verdade não são vindas de Deus. Então precisamos tomar cuidado com isso. Pessoas certas apresentam palavras de encorajamento e consolo. É muito bom orientarmos, exortarmos, mas também é muito necessário, muito importante trazer palavras de ânimo, de esperança. E nós podemos ver que Zacarias, ele animou o povo com a esperança da vinda do Messias. Não há maior esperança, maior ânimo do que isso. Saber que em breve Jesus vai voltar, que nos encontrará. Então, como que ele irá nos encontrar? Aquilo foi uma esperança para o povo, né? Nós precisamos adorar, precisamos servir ao nosso Deus. Em breve ele estará de volta. E essa também deve ser a nossa esperança, né? No nosso trabalho, no nosso ministério. A nossa esperança é que em breve, né, o Messias estará retornando. E para discernir, né, quem são as pessoas certas, nós precisamos observar. Né? A pessoa que ela é de Deus, ela não vai só com cajado, né, só dar cajadada, mas ela também vai apacentar. Vai trazer ânimo, encorajamento, consolo. Isso é muito importante. Ouvir requer disposição para obedecer. Não basta apenas ouvir, é necessário colocar em prática. Né? E para o povo lá de Israel, a mesma coisa. Não bastava ouvir e entender e aceitar, era necessário agir. E como nós podemos ver isso no texto, versículo 2, Esdras capítulo 5, versículo 2. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, e os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Muitas vezes o nosso maior desafio é colocar em prática aquilo que nós sabemos, porque muitas vezes a gente já sabe e conhece aquilo que é certo, né? Entende, mas não vive, não coloca em prática. Então, a dificuldade não é saber o que é certo, a dificuldade é agir, é colocar em prática. E obedecer é uma decisão, obedecer é algo que você escolhe, que você quer e você faz. Então precisamos colocar isso como uma lição para a nossa vida cristã. Porque muitas pessoas conhecem a palavra de Deus, sabem o que é certo, conhecem a verdade, mas não praticam. E nós, como cristãos, precisamos tomar cuidado com isso. Porque muitas vezes a gente sabe aquilo que nós estamos errando e a gente ignora. Então precisamos escolher obedecer. Né? Como nós vimos ali, Zorobabel, líder político, e Josué, líder espiritual, decidiram recomeçar, mesmo sabendo que poderiam enfrentar oposições. Né? A caminhada é difícil, muitas pessoas vão vir contra, vão questionar, mas se você está decidido a obedecer, você vai fazer o que é certo. Porque ouvir e não obedecer traz sérias consequências. O profeta Ageu, ele apresenta aos israelitas as consequências da sua desobediência. O povo estava vivendo na miséria, né, tanto social quanto econômica, por causa do egoísmo. E nós não podemos ser negligentes ao recomeçar. Nós precisamos obedecer, entender que é necessário obedecer e agir. Ouvir exige compromisso e empenho. A obra havia recomeçado. E Deus diz, estou com vocês. Olha que maravilha. Quando decidimos obedecer e recomeçar e fazer a vontade de Deus, nós temos o benefício
de ter a presença de Deus do nosso lado, saber que Ele está conosco. Isso faz toda a diferença na nossa vida. E quando nós decidimos cumprir a vontade de Deus, né, essa presença de Deus conosco é maravilhoso. Recomeçar exige dedicação. E estar perto de pessoas comprometidas é importante, né? Quem são as pessoas que nós estamos cercados? Né? A igreja é um ambiente favorável para não desanimar da nossa caminhada cristã. Né? Você estar cercado de pessoas que estão na mesma caminhada, estão juntos no mesmo propósito, é essencial, faz toda a diferença. Né? Se você estiver sozinho na caminhada, é mais fácil você desanimar, você desistir. Então precisamos nos dedicar e estar perto de pessoas comprometidas com essa missão. Para pensar e agir. Quem são as pessoas que nos cercam? Quais características delas marcam a sua vida e história? Precisamos pensar para quem abrimos o nosso coração e de que maneira isso nos influencia. Então precisamos estar atentos àquelas pessoas que nós selecionamos para caminhar conosco, né? Para quem você tem pedido oração, para quem você tem compartilhado seus problemas, será que são pessoas que estão realmente caminhando com você nesse propósito, nessa missão? Será que são pessoas comprometidas com o Evangelho, com o Espírito Santo de Deus? São pessoas cheias do Espírito Santo? Né? Quem são essas pessoas? Qual o propósito de vida dessas pessoas? Precisamos tomar muito cuidado com isso e precisamos agir com responsabilidade em relação a isso. Estamos dispostos a obedecer? Obedecer é o segredo do sucesso. A desobediência pressupõe castigo. Não basta ouvir diariamente a vontade do Senhor e seus conselhos, se não decidirmos colocá-los em prática. Então nós precisamos aprender, decidir obedecer. Né? Não só conhecer, não só ouvir, mas também colocar em prática. E muitas vezes a desobediência, ela traz as consequências, né? E é isso que Deus quer evitar na nossa vida. Então nós precisamos ter discernimento daquelas pessoas que nós estamos ouvindo. Que essa seja uma verdade em nossas vidas. Espero que os irmãos tenham sido abençoados com essa lição, que faça diferença na vida dos irmãos. Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um.